Bem-vindo a Salmos para uma pandemia, o nosso momentinho diário em que nós meditamos no livro de Salmos. E vamos ler hoje e meditar no último Salmo, o Salmo do número 150. O Salmo 50 é um salmo de adoração, é um salmo de chamada à adoração, é um salmo de apelo à adoração, bem apropriado para o fim do saltério. Ele começa, como todos os outros salmos, com a expressão de adoração Aleluia. Desde o 146 ao 150, eles todos começam com esta expressão Aleluia. E é um salmo, então, de festa. Ler o Salmo 150 dá-nos uma perspectiva de barulho, muitos instrumentos a tocar ao mesmo tempo. E também fogo de artifício, podemos dizer assim. É um salmo de grande festa, grande celebração. E diz assim: Louvem o Senhor em seu santuário. Louvem-no em seu majestoso céu. Louvem-no por seus feitos poderosos. Louvem sua grandeza sem igual. Louvem-no com o toque da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e flautas, louvem-no com o som dos símbolos, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então o Salmo começa com esta expressão de adoração, louvem ao Senhor, e ele nos, inicialmente, versículo 1 e 2, podemos dizer, ensinam duas grandes verdades. Primeiro, versículo 1 fala a respeito daquilo que é a adoração do Senhor e o escopo ou o local da adoração. E é chamada a atenção que o Senhor deve ser adorado no santuário e sob o majestoso céu. Nós podemos dizer duas áreas de atuação, terra e céu. O santuário representando o local na terra, o local mais específico, no qual nós podemos nos concentrar para adorar ao Senhor. É claro que aqui templo, estamos a pensar no Templo de Jerusalém, o local onde a presença do Senhor se fazia sentir de uma forma particular por causa da Arca do Concerto no Santo dos Santos. E depois, porque Deus não pode se limitar à realidade terrena, Ele não se limita ao mundo criado, evidentemente que ele é muito superior a tudo isto e não pode habitar numa casa, então Ele é adorado também no que diz respeito a toda a sua natureza, ao universo, debaixo do majestoso céu, que é a criação do Senhor. Então aqui teríamos as duas esferas de adoração. O Senhor deve ser adorado na terra, por aqueles que são o seu povo. O Senhor deve ser adorado no céu, por tudo aquilo que Ele criou. E depois, verso 2, porquê que o Senhor deve ser adorado? E também temos aqui duas razões para a adoração do Senhor, que são comuns na leitura dos Salmos. Deus deve ser adorado por aquilo que Ele faz, Deus deve ser adorado por aquilo que Ele é. Então, adorado pelos seus feitos poderosos, ou seja, aquilo que o Senhor tem realizado. Os seus milagres, as suas maravilhas, as suas ações poderosas, a resposta das orações, mas porque o Senhor é grande. E aqui nós temos a noção da grandeza do Senhor como sua superioridade. Deus está acima de outros povos e por causa disto Ele deve ser adorado por quem Ele é, não somente por aquilo que Ele faz. Nós não nos satisfazemos só nas bênçãos que recebemos, mas no próprio Senhor. Mesmo eventualmente, quando nós estamos a perceber as bênçãos que estamos a receber, continuamos a ter amplos motivos para a adoração por causa de quem Deus é. E é isto que o Salmo também realça. A partir do verso 3, nós temos então, podemos dizer assim, a descrição de uma orquestra. E é interessante porque nós encontramos aqui os três conjuntos principais de instrumentos, que são instrumentos de cordas, instrumentos de sopro e instrumentos de percussão. Então, olhando para o texto e pensando naquilo que era o original, são descritos vários instrumentos. Por exemplo, a harpa ou a lira, era o quinor, era um instrumento que é mencionado com muita frequência, é o instrumento mais mencionado na Bíblia. Era uma harpa que era feita normalmente pequenina, era segurada apenas com uma mão e as suas cordas eram feitas de tripas de ovelhas, portanto temos aqui um instrumento relativamente comum. Depois há uma outra harpa mencionada no texto que é a nebel, é um instrumento maior, com um som mais intenso e tinha a parte final, tinha uma forma de garrafa com uma caixa acústica arredondada que dava-lhe um som mais significativo ou mais forte, que ia mais longe, digamos, do que aquela primeira harpa. E depois também a descrição da harpa de 10 cordas, Nebel Assor, era um instrumento já não tão comum, identificado com a cítara dos fenícios e que é marcada por isto, ela tinha 10 cordas e, portanto, permitia um tipo de som que era diferenciado. Depois, passando para os instrumentos de sopro, nós temos o shofar. O shofar é a trombeta, é, digamos, o instrumento mais antigo de Israel e que é usado até hoje e continua a ser utilizado na liturgia hebraica
Algumas igrejas evangélicas também acharam que era interessante e passou a ser moda em alguns meios evangélicos. O shofar é basicamente um chifre de carneiro oco, não é? Pode ser só comprido, que às vezes é o caso, ou então com algum tipo de curva. Seja como for, ele permite a emissão de um som um tanto mais grave, não é? E que pode ir muito longe. Era utilizado, por exemplo, pelos pastores no campo, mas também passou a ser um dos instrumentos de chamada de atenção ao culto e à adoração. Depois, o gab é a flauta, é uma espécie de flautim e aparece, por exemplo, aqui apenas no Salmo 150. Há um outro tipo de trombeta que era um instrumento mais parecido com aquele que aparece em outros países, como, por exemplo, no Egito, na Assíria, na Grécia, a stastorissá, que é um instrumento também utilizado eventualmente para o culto. E por fim, a flauta, chamada chalil, que seria uma espécie de oboé primitivo e que teria um som um tanto mais agudo e mais penetrante do que todos os outros instrumentos que nós mencionamos aqui. Então, a trombeta com um som muito grave e forte, o flautim com aquele som mais suave e mais fininho, e depois este oboé, digamos, com um som mais agudo e penetrante. E por fim, havia os instrumentos de percussão, que também eram utilizados aqui. O menanim seriam propriamente chocalhos. Era uma variação do chocalho egípcio. Basicamente era uma peça de... Era um pedaço de madeira com vários círculos de metal que podiam ser batidos entre eles. Estes anéis de metal ficavam soltos no meio daquela madeira e à medida que a madeira era balançada, aqueles pedaços de metal balançavam uns nos outros e faziam o som de um chocalho. Também os sinos, não é? Que eram aqueles sinos que eram presos na borda das roupas dos sacerdotes. Também faziam parte daquilo que eram os instrumentos para a adoração. O tamborim, que era parecido com aquilo que nós utilizamos hoje também, por exemplo, nas culturas africanas. Basicamente, nós temos um aro de metal ou de madeira que é coberto de forma bem esticada com uma pele de carneiro ou de cabra. E, por fim, os símbolos, que eram, então, este tipo de instrumento, mas mais forte, não é? Com um som mais grave e também que daria um impacto para servir de base para a música. Serviria este último, não é? Este último elemento, que é o tsel de selim, serviria para dar o início, digamos, à adoração e depois marcar a sua continuidade. Percebemos aqui que havia, já no tempo de Israel, uma grande variedade de instrumentos. Todos os instrumentos deviam ser utilizados para a participação no culto. Não havia instrumentos que eram considerados santos ou não. O instrumento não é santo em si. Tem havido às vezes uma grande guerra no meio evangélico, no meio da igreja, para a utilização de instrumentos. Houve uma época que o piano era considerado profano, depois era a guitarra que era considerada profana. Hoje ainda muitos acham que a bateria é considerada profana. Nenhum instrumento é profano ou santo em si. Qualquer um deles pode ser utilizado para produzir música que é agradável e que serve de bênção. O que nós devemos fazer é consagrar ao Senhor nosso talento e consagrar ao Senhor os nossos instrumentos e usá-los então de forma sábia, em santidade de vida, para que eles possam servir ao Senhor. O que este texto nos indica é que todos os instrumentos podem servir para a adoração. E então nós devemos usá-los de forma sábia, de forma moderada, para que o som seja agradável e acompanhe o povo na adoração e leve mais naturalmente o povo a poder honrar e a magnificar o nome de Deus. O que este salmo nos chama a atenção é aquilo que todo o livro de Salmos chama, para que nós adoremos a um Deus que é digno de adoração pelos seus feitos. É digno de adoração acima de tudo por quem Ele é. Louvai ao Senhor, cantai ao nosso Deus, porque Ele é digno do nosso louvor.